Hoje eu vou conversar com uma mulher que não cabe numa versão só. Ela saiu de uma cidade do interior de Minas, construiu a carreira de décadas em gestão de pessoas, largou tudo para viver o sonho americano, voltou, recomeçou e agora, com 50 anos, decidiu começar de novo, dessa vez na arquitetura. E mais do que isso, ela é uma pessoa extremamente inquieta. E talvez seja isso que mais assuste e mais inspire na trajetória da Marcília. Marcília, muito bem-vinda ao ValenteCast. Obrigada demais por topar gravar comigo. E é sempre um prazer ter mineiras aqui comigo, porque você já vem, acho que você é a terceira ou quarta mineira que participa desse podcast, e todas elas conseguem acompanhar meu ritmo de falação, viu? Porque é difícil. Menina, mineira é esse bicho aí que você vai entender um pouco mais. Quanto mais você convive com mineiro, ou pior você fica, ou melhor você fica. Não tem uma alternativa única, né? Mas o Não, prazer é todo meu. Estou muito feliz em viver novas experiências, né? E ter novos contatos. Então, bora que eu estou bem, estou feliz, estou em casa. ai, maravilhosa, arrasou. Inclusive, fiquei sabendo que você tem um podcast também, né? Quer me contar mais sobre isso? Então, eu tô me aventurando muito aos 50 anos, né? Minha filha tem falado, mãe, que é isso? Eu falei, eu sou uma nova pessoa. Eu fiz tatuagem aos 45, mudei para os Estados Unidos aos 47. Então, tenho tentado me reinventar, sabe? Porque esse espírito de inquietude, eu acho que ele, quando você faz 50 ou quando você vai caminhando para os 50, menina, bate uma coisa lá dentro que fala aqui. É tempo que falta, não é mais tempo, sabe? É tempo que resta. Então, eu acho que Aham. isso bateu um pouco em mim. Eu sempre fui inquieta mesmo, tenho essa característica desde que me entendo por gente. Mas eu me juntei com duas amigas, a gente estava num projeto com uma outra empresa e a gente se conectou de uma forma muito bacana e a gente falou, tá, vamos investir em alguma coisa, vamos fazer alguma coisa que seja nossa. E a gente ficava muitas horas conversando mesmo sobre projetos, gestão de pessoas. Uma é da área da cultura digital, né? Tá nas redes sociais, a outra é da área de treinamentos também. E a gente conversava muito sobre vida, sobre carreira, sobre filhos, sobre tudo que está acontecendo nesse mundo mais real, né? Mais próximo da nossa Aham. realidade, lógico. E a gente um dia falou: vamos gravar alguma coisa? Vamos fazer isso? E aí, segunda-feira dessa semana, eu gravei nossos primeiros 5 episódios, vai para o ar ainda, e chama Ah, Clube das Farinhas, o nosso Instagram. E a gente vai conversar sobre vida, carreira, empreendedorismo. Elas vêm dessa área do empreendedorismo. A gente abandonou o CLT para virar empreendedor. Então, assim, a gente está navegando aí nessa vida nova para todos nós. E com aham. uma faixa etária mais madura, sabe? Assim, a gente está se sentindo autoridade madura, agora a gente já pode falar. Maravilhoso, e eu acho que é isso mesmo. Então, primeiro de tudo, para você que está aí ouvindo o episódio, então você vai primeiro terminar esse, depois você vai lá no Clube das Farinhas assistir o episódio Isso. delas, tá bom? Mas eu acho que essa aqui, Marcília, acho que a gente pode, cara, falar horas e horas a respeito desse tópico em específico, que é Sim. você é uma mulher de 50 anos e a gente está acostumado a estigmatizar que, não, depois dos 30, você precisa fazer X, Y, Z, até antes, né? Sim, Com 20 anos, você precisa estar em exatamente. tal momento da sua vida, da sua carreira, daí com 30 precisa, enfim, maternar, e depois disso vai fazer tal coisa e outra coisa. Então, acho que a sociedade, de modo geral, limita muito a experiência da mulher, não Uhum. só no mercado de trabalho, como na vivência, né? E você me Sim. trouxe que com 45 anos você fez sua primeira tatuagem. Me conta, o que foi o despertar nesse momento que te levou a todas essas mudanças, inclusive fazer a primeira tatuagem com 45? Eu acho que são fases mesmo, sabe? Assim, a gente teve um problema em casa. Meu sobrinho ele foi internado numa clínica psiquiátrica por problemas com Uhum. drogas, né? Essa questão que vem muito nessa geração, né? E a gente tem lidado cada vez mais dentro das nossas Uhum. casas, mesmo que a gente não queira falar sobre isso. Na minha casa, a gente descobriu que era preciso falar sobre, que era preciso dar nome às drogas para que não continuasse repetindo com a geração que está vindo, sabe? Perfeito. E aí meu sobrinho ele foi internado numa clínica, foi um dia terrível para toda a família, né? A gente ficou muito chateado e triste com toda a situação, então eu tatuei a data que ele entrou na clínica e a data que ele saiu, é uma tatuagem de data, assim, porque foi muito especial, assim, a gente tinha um combinado de que isso nunca mais, sabe, iria se repetir. Lógico que não foi bem assim, a gente ainda continua nesse processo tratando, né, todas as dores que isso nos traz,
Mas eu acho que marca, e toda vez que eu vou falar com ele, ou ele está tendo uma recaída, a gente volta para esse momento aqui da internação, sabe? Olha, a sua primeira internação causou isso, e isso trouxe para a gente esse diálogo mais aberto, sabe? A gente quer falar sobre isso, sabe, Grazi? A gente quer mostrar para as famílias que esse assunto precisa estar dentro de casa, sabe? Não acontece comigo, a gente nunca sabe. Exato, porque eu vejo que o assunto de drogas ainda é muito tabu dentro das famílias brasileiras. Só que assim, né, gente, é um problema inevitável. Se sua família nunca passou por isso, ela em algum momento vai passar, porque ninguém está livre das mazelas da sociedade. E quanto mais transparência a gente tem para lidar com isso, mais fácil, eu acredito que seja, primeiro, de não acontecer, de fato, né? Porque, enfim, quando é tabu, né, dentro da família, Uhum, é muito sim, mais. O risco se torna muito mais desejável, né? Então a chance exato. de a pessoa entrar dentro dessa dinâmica é maior. Mas ao mesmo tempo eu entendo que também vai num processo de cura das pessoas envolvidas, né? Falarem abertamente Exato, sobre isso, poderem exato. conversar, dividir suas dores, dividir seus receios, cautelas, enfim, né? Acho que E também nomear, sabe? Essa droga faz o quê? Essa droga te leva a que momento, né? Cocaína ainda é tabu, a maconha ainda é tabu. Então, assim, a gente começou a nomear mesmo, a gente começou a falar, né? Lógico que tem um corte aí, né? As crianças menores ainda não, mas todo mundo que está envolvido nesse grupo que convive com esse assunto, a gente tem falado mais, sabe? Dado nome mesmo. Olha, a legal, cocaína te leva para esse lugar. perfeito. Então, é isso que a gente resolveu falar, sabe? É isso que a gente resolveu fazer nesse momento da minha primeira tatuagem. E foi especial, assim, eu, ele e minha irmã, né, que é a mãe dele, nós três fizemos a mesma tatuagem. E a gente está carregando aí essa dor, né? Hora dá certo, hora tem uma recaída ali, porque é uma doença, né? Uma síndrome que precisa ser tratada, né, como saúde geral. E a gente está Uhum, caminhando aí, tá usando a tatuagem como esse recurso, sabe? De perfeito. reforço. Então, ela veio como reforço aos 45 anos. Legal. Isso nem estava no meu roteiro, Marcília, mas como eu tenho muitas ouvintes que são mães, e você mencionou que Uhum. você tem uma filha de 15 anos, né? Sim. Aproveitando para falar sobre esse tópico, porque eu sei que ainda é uma questão. Como que você aborda essa situação das drogas com a sua filha de 15 anos? Então, ela está no momento de muita festinha, né? Ela faz 15 anos amanhã, então não sei que dia esse episódio vai pro ar, mas 26/3 é uma data, né, do aniversário da minha filha de 15 anos. E eu tenho falado muito com ela sobre tempo de experimentar. Então, toda vez que ela sai para uma festinha, toda vez que ela faz uma viagem escolar, eu sempre vou para esse caminho. Olha, eu não acredito que seja tempo de você experimentar nada, né? Você ainda tem muito para viver, então não é tempo de experimentar. Eu não tenho feito restrições, eu não tenho proibido, eu não falo que ela não vai fazer, mas eu trago sempre para a figura do tempo. Eu acho que você ainda é muito nova para experimentar essas coisas, sabe? E tenho tratado nesse sentido. A gente fala abertamente, olha, não é hora de você ainda experimentar bebidas, não é hora de experimentar droga, não é hora de experimentar essas coisas que estão aí, você precisa ter consciência. Eu não vou estar lá, não tenho como fazer essa vigília, né, 100% do tempo, não sei qual é a roda de amigos, o que que já chegou, mas eu tenho tratado com ela sobre tempo, tempo de experimentar. Sim. Eu já compartilhei isso aqui no podcast, mas acho que sempre vale a pena rememorar esse momento, porque acho que diz muito sobre as coisas, né? Eu venho de uma cidade de interior em que o consumo de álcool é muito normalizado. Então, meu pai, quando eu tinha por volta de uns 15 anos de idade, ele sentou comigo para conversar e me disse o seguinte: filha, eu não quero que você beba, eu não gostaria que você bebesse, mas eu sei que provavelmente você vai experimentar álcool no futuro próximo. E o Uhum. que eu quero que você saiba se acontecer qualquer coisa com você, você não vai ter medo de me ligar. Eu não vou te dar bronca, eu não vou te repreender, eu quero te acolher, eu quero poder Uhum. te ajudar, eu quero poder, se precisar te dar banho, eu te dou banho, se precisar te levar no hospital, eu te levo no hospital, eu só não quero que você fique sozinha numa situação de vulnerabilidade. Sim. E eu sei, enfim, né, o que meu pai quis dizer com isso, num sentido de me colocar nesse lugar seguro de falar, olha, eu não posso controlar suas decisões. Eu te dei o Uhum. encaminhamento, eu te ensinei princípios, mas o que o mundo você vai fazer com o que eu te dei não tá sob meu controle. Só que Não, não saiba tá. que você tem um porto seguro para onde voltar se você precisar, sabe? E eu Sim. lembro como isso reverberou em mim de uma forma muito substancial na adolescência,
Tanto que eu nunca fui uma adolescente que deu problema, justamente porque em casa não tinha esse medo, esse tabu de lidar com esse tipo de assunto. Uhum. Porque meus pais sabiam que a criação deles era o princípio balizador de tudo. Não falar também é uma criação, só que é uma criação Sim, no pior sentido, né? Que você sim. faz pela negativa. Então, Uhum. obviamente, não vai ter o mesmo alcance pedagógico, né? Exato. Então é isso, eu tive uma adolescência muito tranquila porque que eu sabia a criação que eu tinha tido e principalmente eu sabia que eu tinha onde pousar se for necessário, né? Eu acho que é justamente isso que você está fazendo com a sua filha. Então meu sonho é, daqui a pouco a gente está conversando, né? A gente está lá conversando com minha filha, ela dá esse depoimento, assim, sabe? Porque a gente, como pai e mãe, a gente fica muito, sabe, né? Quando você chega no momento de ser pai e mãe, você fala, putz, né? O que que os meus pais passaram? Eu também não fui uma adolescente que dei trabalho, graças a Deus, sempre fui, né, tranquila dentro do possível, comecei a trabalhar muito cedo, então eu quero que a minha filha fale isso um dia, sabe? Olha, eu tô aqui, eu tô segura porque meus pais me deixaram seguros, assim. Então, meu objetivo hoje, né, com esse caos todo que a gente tem vivido no mundo, é que a minha filha tenha esse lugar para voltar, sabe? Que ela possa dizer, mãe, aconteceu isso e a gente precisa resolver, né? Ou não, eu preciso ir para esse caminho. Então, meu sonho próximo é escutar isso, assim, sabe? Queria muito ser sua mãe e seu pai agora, só para escutar. Mas eu acho que é esse o caminho da construção da relação de confiança, né? Eu vejo que muitos pais e mães, eles acham que confiança é algo automático, mas não, confiança é uma construção que é tijolinho por tijolinho e progressivo e tem que ser fomentado de acordo com a idade do seu filho, de acordo com a fase da vida dele, mas não adianta achar que nada é automático. Afeto não é automático, confiança Não. não é automático. Então, assim, gente, invistam no relacionamento de vocês com os filhos de Sim. vocês, Eu sabe? acho que Porque é o aí mais seguro que a gente tem hoje para fazer, sabe? O quanto mais afeto você conseguir colocar na relação, e nem vou discutir, né? A gente poderia caminhar dentro desse assunto para educação aham, positiva, então, assim, tem tantas etapas dentro disso, mas eu prefiro tratar isso muito próximo, com a verdade. Filha, eu tô aqui, sabe? Então, ela sabe, por exemplo, ontem ela tinha que pegar um Uber de um lugar com os amigos, ela liga para mim, ela fala, mãe, você pode me ajudar com isso? Porque eu não perfeito. sei, talvez a mãe dos outros amigos não seja tão receptiva quanto eu. E eu vou, resolvo, trago, Exato. faço a vaquinha, organizo tudo, e ela está em casa segura. Então, assim, meu objetivo é sempre esse, sabe? Quero que seja assim. Sim, arrasou, não, achei maravilhoso. E é isso mesmo, eu acredito na mesma coisa que você em relação a isso. E daí você mencionou, 45 eu fiz a primeira tatuagem, 40 e quantos que você foi para os Estados Unidos? Menina, eu fui aos 48 anos, eu comecei na pandemia o meu processo de me mudar. Assim, um dia eu acordei e falei, tá, eu quero morar nos Estados Unidos. Eu nunca tive vontade de morar, nunca tive sonho americano, nada. Eu vivi o processo, eu estava numa empresa já há muitos anos, há 23, 24 anos. Já tinha chegado no cargo mais alto dessa empresa, tinha todo o respeito pelas pessoas e também entregava, né? Eu acho que um trabalho legal, senão não estaria lá há tanto tempo. Sim, com Mas certeza. me veio sabe, um cansaço daquilo, é isso mesmo que eu quero fazer até o final. E aí comecei a conversar com algumas pessoas. Eu lembro que eu tenho um amigo que disse assim: falta só 10 anos para você aposentar, o que que você vai fazer lá? Eu falei, não sei, eu quero ir, eu quero conhecer isso. E tinha alguns amigos também nesse processo, lógico, que já estavam lá, então tinha o sonho de levar a Cecília para a Disney, dela conhecer uma segunda língua, porque a gente tem investido um pouco nisso, né, no inglês e dela. Eu tive tanta dificuldade com o inglês que desde que eu me entendo por gente, eu falo, Cecília, você precisa falar inglês. Então a gente tem Nossa, investido um pouco nisso e achei que era o momento de partir. Então comecei a organizar tudo na pandemia. Antes da pandemia, veio a pandemia, tive que abafar ali um pouco tudo até o mundo se organizar de novo. E aí em 2022 para 23 eu entreguei meus últimos projetos nessa empresa. Cheguei para o meu chefe e disse: estou indo. Ele não, falei, tô, preciso ir, né? E organizei minha vida toda para dar esse pontapé. Muita gente falou: você é louca, você já tem uma carreira, você está estruturada, vai sair daí para quê? Não é aquilo que é de sempre, não vai viver isso. Peguei minha filha debaixo do braço, uma malinha de 23 quilos para cada, descemos em Orlando em dezembro, antes do Natal, cheguei, a cidade estava linda, e aí a gente ficou na casa de um casal de amigos nosso, que eu tenho contato até hoje, sou grata imensamente, vou ser sempre. Aí comecei a viver um sonho, ou não sonho americano, né? Então eu não falava a língua,
eu tive que me adaptar a simples coisas, que é atravessar a rua, né? Dirigir numa cidade que você não conhece a legislação, não falar a língua era um problema, ir no supermercado virava um evento, né? E começar a construir a sua nova vida dentro ali daquele lugar tão lindo, mas tão desafiador. Eu lembro que quando eu fui abrir a minha conta no banco, né, para começar a organizar as coisas por lá, eu mandava foto para minhas amigas do Brasil. Gente, eu estou na porta do banco, não sei o que vai acontecer. E aí as coisas foram caminhando. O dia que eu fui deixar minha filha, uma escola americana, e aquilo tudo que aparece nos filmes é verdade mesmo. A estrutura daquela escola, a imensidão daquela escola. Eu entrei com ela na escola, as assistentes da escola deram um computador para ela e falaram comigo, mãe, você pode ir. Eu falei, hã? E aí, e ela falou em inglês com a minha filha já entendeu, falou, mãe, elas falaram que você pode ir. Eu falei, tá, mas como é que eu vou deixar você aqui? Que horas que eu venho buscar? Porque lá os meninos são criados já desde cedo com muita independência, sabe? Então eles sabem que o ônibus eles vão embora para casa, eles sabem tudo, assim, são já muito resolvidos desde pequeno, assim. Foi uma diferença que eu senti muito, sabe? E Aham. não tem esse apego brasileiro que a gente tem, sabe? Do carinho, você chega na porta da escola, já abraça a diretora, já sabe quem é a coordenadora pedagógica. Não. Eles só falaram comigo, mãe, você pode ir para casa. E eu não sabia como é que funcionava, como é que eu buscava ela, em que lugar que eu buscava, mas também não sabia perguntar. Mas isso era só mais um desafio que a gente estava passando, Aham. sabe? E eu lembro que eu comecei a chorar, e aí a menina lá da secretaria, assim, perguntou para você assim, por que ela tá chorando? Porque ela é uma mãe brasileira, gente. Exatamente. Então, assim, é tudo muito frio, sabe? Parece que é sem sentimento, mas existe sentimento. Eles não são sem sentimentos, não estou falando isso. Mas, Sim. assim, a gente leva o menino na porta da escola até os 20 se deixar, né? Leva até a Ah, é? faculdade. Ah, não, com 15 eles já estão querendo que os meninos vão sabe, morar fora, morar sozinho. Então, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Uhum. Nesse dia eu lembro que eu chorei muito, assim, eu falei, o que que vai ser dessa menina aí dentro, nessa escola gigante, né? Que ela não sabe completamente a língua, e ela se virou assim brilhantemente, sabe? Eles deram um papel para ela e falou: vai para essa sala, né? Porque lá os alunos trocam de sala e não o Aham. professor, né? Então isso é a realidade também dos filmes. E aí deram um papel para ela, você precisa ir para a sala tal. E ela foi Uhum. sozinha, caminhando, entrou na sala. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? Porque eu imagino que para ela foi muito mais fácil do que para você. Não só por uma questão de dela falar a língua, mas porque ela estava muito mais assim, muito mais tranquila com a adaptação do que você, que já tinha vivido uma vida Exato. inteira no Brasil, com costumes brasileiros. Então, para ela é basicamente, ok, uma troca de ambiente, para você era uma troca de cultura, né? De cultura, sabe? Então, assim, a moça falou porque ela tá chorando, mas, tipo assim, já pode ir, você já ocupou muito nosso tempo e a gente. Nem, tipo assim, um lencinho, nada. A senhora já pode ir para casa às 4h15, é o horário de saída, você volte para buscar. Ela ainda falou comigo depois que eu poderia voltar às 4h15, sabe? Mas foi um momento, assim, que eu lembro até hoje. Falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou deixar essa menina aí? Mas é da escola, tudo que eles têm, né? Eu lembro também de um fato, eu perguntei, tá, qual é a lista de material? Ela falou uma caneta e um caderno, porque tudo o resto já era através do computador, então não tinha que levar nada, não tinha custo nenhum com alimentação, uniforme, então assim, era barato Muito estudar. diferente, né, das É realidades bem diferente do que a brasileiras. gente vive aqui, sabe? E ela se acostumou logo, fez amizade, então foi muito tranquilo. Uhum. O que que é muito pesado na vida Uhum. americana, o que foi para mim, né? Então é uma experiência minha, né? Aham. Não é comparando com ninguém, mas o que foi pesado para mim. Como eu não sabia falar a língua, eu fui fazer serviço de limpeza, né? Como a maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos na primeira fase da vida, né? A maioria dos brasileiros como eu, que vão sem grana, que vão se aventurar, tá? Estou Uhum. dizendo. Mas eu comecei a trabalhar como house clean, e aí é uma experiência totalmente diferente. Eu nunca imaginei que limpar uma casa pudesse ser tão processual, com horário contado, relógio, e a gente entrava dentro de uma casa com 3 pessoas, e a gente tinha 2 horas e meia para sair de dentro de uma casa. Uma casa padrão americano, 2 andares, 19 quartos,
E a gente sabia exatamente o que a gente precisava fazer. A gente tinha a senha daquela casa, a gente mesmo abria a porta, não tinha ninguém. A gente chegava em casa, você não sabia nem quem morava naquela casa. Então, essa cultura mesmo, sabe, que a gente vê em filmes, ela é muito real. Eu ficava assim, putz. E a gente fazia 5, 6 casas por dia. Então, você imagina o Meu Deus, volume né? de trabalho que você tinha. Meu ciático pinçou só de pensar. Não, imagina as banheiras. Cada casa tinha em média 3, 4 banheiros. E você fazia todas as banheiras daquela casa virada e, Meu Deus do céu. sabe, tudo com aspirador de pó. Então, assim, é um maquinário pesado. Até porque não dá para jogar água, né? Que as casas são Não, não praticamente dá para um jogar água. papelão, Uma né? limpeza realmente seca, sim, totalmente seca. Você tem áreas molhadas, que é só, né, numa casa toda, a única área molhada era o box do banheiro, que você podia jogar água. Tirando isso, todo o resto era uma limpeza a seca mesmo, sabe? O E que é aí você. dolorido pro brasileiro, né? Porque a gente adora um balde, uma vassoura, Não, esfregar as coisas. Nossa Senhora! exatamente. Então, entender esse processo, entender como era que o processo de Uhum. limpeza americana, eu tinha uma visão muito errada que eles que a casa deles eram mais sujas e tal, mas não, sabe? Tudo funciona muito de uma forma muito organizada, né? Tem casa que a gente limpava uma vez por semana, que o cliente contratava toda semana. Tinha casa que a Uhum. gente tinha casa 15 dias e tinha casa que era limpeza mensal. Porque a organização do dia a dia eles mesmos fazem, sabe? Os meninos colocam roupa para lavar, eles colocam as vasilhas na disher para lavar, eles colocam roupa para secar, eles dobram a roupinha e guardam no lugar. Cara, essa não é a primeira vez que eu escuto isso, e tá muito também relacionado, eu acredito, né, dentro da forma como a gente constrói a masculinidade desde a primeira infância, né? Porque no Brasil, culturalmente, não tô falando que é isso em todos os lares, né? Uhum, Mas sim, culturalmente a gente coloca meninas para fazerem tarefas domésticas e os meninos da casa são príncipezinhos, reizinhos, né? sim, Não há, uhum, óbvio que há distinção de gênero fora do Brasil, sim, mas lógico que sim. as tarefas domésticas são muito mais distribuídas, né, dentro dos membros da Distribuídas, família. é. Então você tem quem bota o lixo lá fora, quem sabe o dia do lixo, sabe? Então eles usam muito quadros para anotações geral, para organizar a casa. Até porque é uma vida muito corrida. E os filhos, normalmente eles não ficam em casa, porque o horário lá é 2 turnos de aula, né? Então os meninos saem de manhã, a Cecília saía 9, entre 9 e 9h15, e só voltavam para casa às 17. Então, você não vê as crianças, elas não convivem no seu dia a dia, elas meio que não existem no seu dia a dia, sabe? Então, assim, eles já chegam, já tem o que fazer, preparam um jantar, que não é o mesmo jantar nosso, que suja todas as panelas da casa, não. Eles, uma carninha ali, um legume, ou passam em fast food Uhum. mesmo e já comem ali. Então, é um comer sem culpa também. A gente comia fast food todo dia sem culpa. Existe. Então, é uma vida mais organizada, né? Assim, de muito desperdício também, é um fato. Eles comem muito, consomem muita coisa, jogam muita coisa fora. Aham. Mas é uma vida mais organizada do que a nossa, porque a gente é tumultuado, brasileiro, né? Vai naquilo, junta todo mundo para comer, janta. Não, eles cada um vão para o seu quarto. Então, é uma cultura Uhum. mais triste, vou dizer assim. Eu, brasileira, comentando a cultura deles, né? Aham. Então, era tudo muito triste, muito distante, não tem abraço, não tem contato, você não pode abraçar as crianças deles. Né? Então, assim, a gente ia fazer casa, os meninos eram fofos, dá vontade de você correr, sabe assim, já correr e abraçar. Não, você tinha que manter a distância dessas crianças, né? No supermercado, as filas. Então, assim, é tudo muito organizado. E aí, para a gente brasileiro, é organizado demais, sabe? Uhum. E para fazer dinheiro hoje nos Estados Unidos, você precisa trabalhar muito, sabe? Como eu era sozinha com a Cecília, eu era a única renda, né? Tem brasileiro que vai para lá, por exemplo, e começa a morar em quartos, né? E eu não queria esse tipo de situação para mim, porque eu precisava proteger a Cecília, então eu tive que alugar um lugar para eu morar sozinha com ela. Então, assim, a minha despesa, para cobrir as minhas despesas lá, eu precisava trabalhar muito. Tanto que eu emagreci 18 quilos quando eu estive nos Estados Unidos. Porque eu já estava, tipo, dobrando 24 horas, né? Final de semana, você tem uma folga ali que você mesmo organiza a sua agenda. Mas, às vezes, eu folgava na quinta, minha amiga, que era a pessoa mais próxima de mim, ela folgava no domingo, então a gente não tinha agenda para encontrar também, para fazer esse momento de família. E eu acho isso, Marcília, muito importante a gente frisar, né? Porque
o sonho americano, ele ainda arrasta gerações, e as Uhum. pessoas, eu não sei da onde vem, acho que a gente pode fazer 1 milhão de análises socioculturais, da onde que vem isso, né? Mas as pessoas acham que o sonho americano, ele é fácil. E daí, é importante a gente contextualizar que você sendo imigrante, a sua realidade num outro país, a menos que você vá como expatriado de alguma empresa, não vai ser mil maravilhas. Não, não vai ser. Você vai trabalhar em subemprego, você vai trabalhar mais do que 8 horas por dia, não existe lei trabalhista. Não A existe. CLT, que é uma mãe para o brasileiro, esquece, não existe. Esquece, exatamente. Então, assim, a realidade do imigrante, ela não é excelente em nenhum lugar do mundo. O que acontece, Graça, é que quando você chega, adquirir as coisas materiais que no Brasil é tão sofrido pra gente, tá? Uhum. Né? Ah, uma televisão bacana, um carro legal, morar num condomínio legal com piscina. Então, tudo isso é possível se você trabalhar muito. Então, assim, Uhum. isso é meio que o sonho, eu acho que nem é o sonho americano, é o sonho brasileiro, sabe? Se morar bem, ter um bom carro, ou ter um carrinho ali Sim. que anda, ter uma televisão lá gigante na sua sala, ter internet, ter gás, luz, ter um conforto térmico, né? Porque lá em Orlando, como é muito quente, todas as casas têm ar-condicionado. Então, eu acho que esse é o primeiro impacto, tá? Esse foi o primeiro impacto na minha vida. Nossa, eu posso ter tanta coisa que lá no Brasil eu teria que trabalhar, sabe, 3 meses para comprar um tênis. Lá não, o tênis é US$ 90, você trabalha um dia, sua diária é US$ 90, você vai ali e compra um tênis, entendeu? Então, eu acho que é meio esse sonho, assim, de poder ter coisas materiais que no Brasil não é tão caro. Então, esse é o primeiro sonho. Mas isso tem o preço, entendeu? É essa a questão. Que preço você está disposto a pagar? Então, você tem acesso a bens materiais, a conforto térmico, a isolamento, sabe? Tá frio, você põe a casa para esquentar, tá quente, você põe a casa para esfriar, né? Em questão de consumo, preço das coisas. Então, para eu comprar 1 quilo de carne, eu vou te dar um exemplo do frango assado, que no Brasil é R$ 50, lá eu gastava US$ 5 no frango assado. Estou comparando dinheiro com dinheiro, tá? Que eu preciso ter Aham, 50 moedas para comprar um frango assado, e lá eu precisava ter 5 moedas para comprar um frango assado. aham, Então, me perfeito. sobrava 45 moedas para comprar o tênis, comprar a camiseta da vez, entendeu? Então, esse eu acho que é o nosso, a grande diferença, assim. Então, isso Perfeito. encanta muito o brasileiro. O preço que você vai pagar por viver sozinho, isolado, não ter a cultura, não ter o carnaval, não ter novela, não ter, sabe? Um tempo As de queijo. coisas do seu dia a dia é esse. Então, assim, tem gente que está disposta a pagar e, ok, tá tudo bem. É. E eu acho que é uma questão justamente de entender quais são os seus negociáveis e negociáveis, né? Porque, por exemplo, Exato. você estava numa realidade em que você estava no cargo mais alto que você poderia chegar dentro de uma empresa. Você não era peixe pequeno. Você não saiu da pobreza extrema aqui no Brasil no momento em que você estava para ir ser house cleaner, né? Que a gente sabe que dentro ali Sim, da ordem social deles é uma posição muito baixa, né? sim, uhum. Então, você fez uma escolha consciente de abdicar do seu momento de carreira, que era o seu auge de carreira, para fazer isso, porque eu acho que nesse momento era o que fazia sentido para você, certo? Sim. E tem ganhos, né? Você aprende a cultura, você aprende a lidar com novas pessoas. Orlando é uma cidade que te coloca em contato com culturas que você nunca imaginou. Então, eu trabalhava com mexicanos, hispanos, russos, indianos. Então, assim, tem hora que você está sentada numa mesa e você não sabe mais que idioma que está sendo falado. Então, assim, culturalmente, isso abre. Eu lembro, assim, que a porta do aeroporto parece que abriu a porta da minha vida, assim, sabe? Legal. De tanto contato, de tanta coisa que você vive que dificilmente eu viveria no Brasil. Então, assim, esse para mim é o meu maior ganho, sabe? Hoje mesmo eu fiz um post no meu Instagram que a minha chefe lá nos Estados Unidos era mexicana, né? Uhum. A gente prefere, às vezes, trabalhar com uma pessoa de outra nacionalidade do que com um brasileiro, porque o brasileiro, ele quer te explorar, né? Você vai ver histórias dessas por aí. O brasileiro, quando você chega lá, ele quer te explorar. Então, eu optei em trabalhar com mexicano. Então, se eles são alegres, eles são divertidos. Eu tive que mudar o nome lá nos Estados Unidos, então lá eu chamava Mercy, porque eles não conseguiam falar o meu nome completo, né? Marcília, quem chama Marcília? Então, lá nos Estados Unidos, eu fui rebatizada como Mercy. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu precisei entender de novo. Opa, volta Marcília, que aqui você não é Mercy. Então, assim, a oportunidade cultural que eu tive, sabe, de conviver, de conhecer novas pessoas, de tentar aprender línguas e culturas e começar a gostar de comida mexicana, morando aqui no Brasil. O abacate hoje é um troço que eu amo, porque eles comem muito.
abacate. A minha chefe, né, mexicana, levava muito abacate, então a gente comia abacate no almoço. Então, assim, isso é muito rico. Feijão preto, eles misturam feijão com abacate. Você fala, não, eu não como isso. Homem gosta ainda. Come, gosta. Então, assim, essa é a riqueza, sabe? O Uhum. que, o que, o que atrapalha o sonho americano, eu acho que é uma questão dos brasileiros que já estão lá um pouco, sabe? Querer explorar o Uhum. outro coleguinha de classe. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Como que começou o desencanto com o sonho americano? Porque fato é que você está no Brasil novamente, então a gente sabe Sim, que tem uma começou. trajetória de retorno. Aham. Como é que começou? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu sabia que eu teria que passar por algumas etapas. A minha ideia era conseguir um visto de trabalho, né, para eu poder ficar legal. Então, desde que eu saí do Brasil, eu tinha já a clara intenção que eu não ficaria ilegal, certo? E isso custa Aham, dinheiro. Então, eu fui como turista, entrei como turista, pedi extensão do meu visto de turismo por mais 6 meses. Quando o meu visto de turismo de extensão estava prestes a vencer, eu precisei dar entrada no meu processo de estudante. E você pode dar entrada dentro dos Estados Unidos mesmo. Então, eu aham, entrei com um pedido de visto de estudante para mim e para a Cecília, porque isso me manteria legal no país, né? Eu não seria, como a gente tem visto hoje, eu não seria deportada porque eu estava com status legal dentro dos Estados aham. Unidos, entendeu? Então, o meu foco sempre foi esse. Eu não vou ficar ilegal. Eu não quero virar aquele imigrante que tem que se esconder da polícia, do ICE ou de qualquer autoridade. E isso custa muito dinheiro. Então, chegou no momento que eu precisei ir estudar. E aí, estudar mesmo é você ter que ir numa escola de inglês e frequentar regularmente. Isso é que dá a condição de você estar legal, estar com status legal dentro dos Estados Unidos. E aí, a minha aula, a minha escola de inglês começava às 6h15 e eu trabalhava o tempo todo, o dia todo. E se você não chegasse na escola às 6h15, é como se você ganhasse falta e aí isso ia sendo comunicado para a imigração e, dependendo do tempo, você perderia seu status de legal. E isso começou a complicar a minha vida. Então, assim, eu já não tinha horário para nada, eu já não estava mais vendo a Cecília, porque eu saía de casa 7, 6h15 eu estava na escola, saía da escola 10h30 da noite, e aí chegava em casa ela já estava dormindo, e eu estava nesse rodízio, sabe? E aí eu falei, tá, quem vai criar minha filha? Não sou eu, não estou criando mais, num país que eu não conheço ninguém. E vem muita preocupação, assim, quando você tem consciência, que foi meu problema. Eu tinha muita consciência do que poderia dar errado, sabe? E aí eu acho que isso também foi um processo um pouco de estar longe de casa, de não ter apoio, do cansaço, né? De todo dia você tem que aprender uma coisa nova, todo dia você tem que matar aquele leãozinho ali. Então, esse processo ele foi me cansando um pouco. E aí eu cheguei no ponto que eu tinha que entregar o meu apartamento ou renovar o meu visto, ou renovar por mais 12 meses. E aí eu falei, não consigo. Eu preciso começar a pensar em voltar para casa. Então foi nesse momento todo que eu comecei a pensar em voltar. E aí eu fiz o caminho inverso, né? Fechei tudo lá, fechei conta em banco, fechei tudo e voltei para casa, sabe? Foi a melhor decisão. E eu também precisava voltar perto do ano escolar da Cecília para que ela não tivesse perda, né? Então a gente tem essa quebra, porque lá o ano escolar é maio, agosto, e depois eles têm férias em períodos diferentes da gente, né? Então eu precisava organizar a minha volta para que eu chegasse no início do ano escolar aqui no Brasil. Tanto que eu cheguei depois do carnaval em fevereiro e a Cecília já pegou a escola já em andamento, sabe? Uhum. Mas foi esse momento, assim, eu não consigo levar essa vida, né, com esse cansaço todo por muito mais tempo. Então, no momento que eu parasse, a gente colocava em risco tudo que a gente tinha construído, sabe? E aí eu precisei ser muito consciente nessa hora. E tinha uma questão também com a Cecília que se ela ficasse mais, seria difícil a gente voltar. Porque o sonho americano para o adolescente, ele é maravilhoso, é conforto, é escola gigante, é aprendizado, é toda a cultura ali do high school, né? Quando você vai para o high school, torcida, líder de torcida. Aham. É bem filme mesmo, né? É bem filme. Então a gente ultrapassar a barreira de conseguir voltar para casa e retomar nossa vida sem grandes prejuízos emocionais, sabe? Então foi Uhum. essa a decisão. E hoje, né, graças a Deus, Cecília teve lá agora de novo, com a família que a gente conviveu lá, teve lá em janeiro desse ano e foi encantada de novo, mas voltou para casa ainda, sabe? E para ela deve ter sido uma experiência muito marcante, de fato, né? Porque ela foi colocada dentro de uma situação completamente diferente, nova,
num país muito diferente. Queria entender com você o que você acha que foi mais. Como isso te transformou mais como pessoa e principalmente quais mudanças na Cecília você percebeu? Então, em mim, eu nunca fui muito apegada a bens materiais, a coisas, e se você me der um presente, eu vou gostar, eu vou amar, mas assim, eu não posso dar essa xícara porque foi fulano que me deu. Eu não sou dessas pessoas, então assim, não me dê coisas que eu preciso guardar. Eu sempre falo, olha, você precisa guardar. Então, assim, o desapego, sabe? O arrumar as malas, o distribuir as coisas. Esse foi um processo. E tanto na ida e na volta, sabe? Eu preciso desapegar de tudo que eu já construí nesse último ano. Então, isso me fortaleceu muito, assim, sabe? Hoje eu sei que eu posso ir para qualquer lugar com uma mala de 23 quilos. Ou menos, porque eu cheguei lá, tive que comprar um monte de coisa que eu cheguei no frio e fui com mala de calor. Então, assim, tem muita gente que tem muito medo da mudança, muito apego a coisas materiais que vão ficar, sabe? Vão passar, você não vai usar mais. Então, isso é um aprendizado na minha vida. As coisas vão acontecer, você não vai precisar da maioria das coisas que você tem, sabe? E você pode reconstruir coisas novas a partir de um outro modelo de vida, de um outro momento de vida. Né? Eu vivi uma experiência, eu tenho vivido essas experiências, eu acho que é uma coisa que veio para mim, assim, lá no Karma já estava escrito, né? Eu venho de um divórcio também, que eu fiquei muitos anos com o meu ex-marido, então, assim, foi um momento também que eu tive que desapegar e aprender a viver de novo. Então, eu sou uma pessoa que me coloca em risco, assim. Segunda-feira, quando eu fui gravar o podcast, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar lá na empresa, tranquilamente, começando a minha segunda, mas não. Eu me inventei de gravar o podcast. Então, aguente. Então, eu acho que as coisas na minha vida acontecem muito assim, sabe? Assim, eu, não, eu me coloco em risco, lógico que riscos calculados, cada vez mais com mais idade, mas é sempre assim, sempre de rupturas. Quando eu saí de Luz para morar em BH, com 18 anos, foi uma ruptura, sabe? Porque era uma menininha do interior que foi para BH. Então, sempre de ruptura, sabe? Então, isso só fortaleceu, assim. Eu só preciso de uma mala com 4 mudas de roupa para chegar no outro lugar e reconstruir a vida. E eu acho isso muito legal, porque eu acredito que a adaptabilidade ela vem de elasticidade cognitiva, que é Sim. literalmente você conseguir entender que, ok, eu desconheço o futuro, mas eu me conheço. E eu Sim. sei lidar com as circunstâncias que podem vir. Então, é entender também o quanto você consegue se inserir em ambientes, se modificar para caber neles, saber qual é a hora de ir embora. E, gente, não tem fórmula mágica para isso. É literalmente fazendo. Você não vai aprender a fazer isso. Você pode ter um auxílio, por exemplo, de um psicólogo para desmistificar medos, entender por que você tem algumas crenças, mas na prática, você só vai aprender se você fizer. Se E você assim, eu falo for, muito que não é romântico, não, tá, gente? Dói mesmo, tem com prejuízo certeza. financeiro, sabe? Né? Se eu não tivesse gastado aquele dinheiro, tá, tem tudo, tem toda uma culpa e tudo no processo, né, da escolha que você vai viver agora. Uhum. Né? Então, quando eu voltei para o Brasil, nossa, eu deveria realmente ter chutado o balde, saído da empresa, porque aí eu fiquei desempregada e tal, sabe? Mas é isso, a minha vida é isso. A Exato. Cecília é uma pessoa que consegue hoje, aos 15 anos, se colocar em qualquer ambiente. Eu sinto ela segura para mudar de escola. Sabe, aqui, eu estudei na escola inteira, a vida inteira. Não, a Cecília já estudou em várias escolas, estudou numa escola americana. Então, isso trouxe para ela, né, no meu olhar de mãe, essa maturidade, sabe? Eu consigo me colocar em situações que para um outro adolescente seria muito mais desconfortável. Ela já saiu de casa, sabe? Ela já viu o mundo. Ela já viu a casa dela se desfazendo algumas vezes e sendo reconstruída. Ela está na terapia, lógico, estamos tratando várias coisas. Mas eu vejo a facilidade que ela tem de se envolver em núcleos diferentes, sabe? Assim, eu estou organizando uma resenha lá do aniversário dela e eu tenho núcleo de quando ela estava na escola pequenininha, na escola média, os amigos americanos falando, os amigos da escola nova já desse ano, os amigos de quando a gente voltou. Então, assim, eu acho que esse é o ganho para ela. Eu não sei o que que ela vai fazer com essa bagagem, mas eu já vejo, assim, ela se posicionar, sabe, na vida de forma diferente de alguns adolescentes. Não estou comparando, cada um tem sua realidade, mas é também o que eu queria para ela, assim, sabe? Eu falo, olha, você não pode se acomodar. Você tem que chegar para a vida e se mostrar. Lógico que com respeito, né? Com cuidado com as outras pessoas,
mas a vida só vai, eu acho que surpreender quem vai, sabe? Quem mete a cara lá, fala, filha, é isso que eu quero para você. Não sei o que que a gente vai fazer, mas é isso, tem dado certo, vamos ver. Até porque ela tem um grande exemplo dentro de casa, né? Porque esse movimento começa em você, e óbvio que ela vai junto, né? Mas é, poder olhar para a própria mãe e falar: caramba, ela foi com a cara e com a coragem e deu tudo certo, né? Ainda porque eu acho que o dar tudo certo não é sobre riqueza, dinheiro, é sobre segurança Sim, psicológica, sobre segurança objetiva, de não estou numa situação que eu estou em perigo. E, gente, assim, eu romantizo muito tomar riscos, mas é porque na minha parca experiência de vida, é, eu só cheguei nos lugares em que eu ocupo hoje porque em algum momento eu falei, eu vou na cara e na coragem, custar e exatamente. vou fazer acontecer, sabe? Então, até as minhas experiências que são ruins, daquela que eu quebrei a cara, daquelas que eu, cara, falei, não, precisava de tanto Entendo. ensinamento assim, ainda assim eu acho que elas são importantes, porque elas que configuram quem eu sou hoje e a forma como eu lido com a vida hoje, sabe? Então, eu entendo quando você fala que sem romantizar, né, essa situação, mas eu sou 100% a romantização. Eu acho que no final do dia, gente, é isso que separa quem quer fazer as coisas acontecerem e quem vai ser acontecido pelas coisas, sabe? Exatamente. É isso, sabe? Então é essa posição que a gente está hoje. Então, Legal. voltei, sabe? Quero É voltar para isso que eu quero passear. saber. O que que aconteceu? Como que foi? Daí, beleza, vou voltar para o Brasil. Vamos Isso, refazer todas as malas mais uma exato, vez. vamos, O que que isso. eu vou trabalhar? Onde eu vou morar? O que que eu vou fazer? Então, a sorte que eu já tinha minha casa para voltar, né? Então, eu já tinha construído isso dentro do planejamento da carreira, então eu tinha lugar para voltar. Os Aham, meus sobrinhos estavam morando no meu apartamento, e aí foi esse processo, mas eu decidi, olha, estou voltando, comprei a passagem, a gente precisa voltar para casa, de lá mesmo já encontrei a escola para Cecília, já comecei a organizar tudo. Cheguei no Brasil, minha família estava toda lá no aeroporto, né? A parte que pôde ir, então assim foi, estou em casa, falar português, sabe? Assim, se expressar sem medo. Então foi reconfortante quando você chega no Brasil de volta, assim, olha, que aham. tá aqui meu passaporte brasileiro e ele vale Nossa, aqui, sabe? eu, Aqui ele tem valor. Então é tipo, você pisa no negócio e fala, aqui ele vale. Pode não gente, valer nada, mas cara, vale. todas as vezes que eu saí do Brasil, e foram por períodos curtos de tempo, nunca passei mais de um mês fora do Uhum. Brasil, eu lembro de voltar e assim, e passar na Polícia Federal e, gente, ter um sentimento de meu Deus, como é bom ser brasileiro. De pertencimento, não tem? Não, e Gente, é uma loucura, porque eu lembro de. Eu chego e fico feliz de falar em português e conversar com as sim, pessoas e saber me localizar e entender que eu consigo desenrolar as coisas. E ainda que eu sou exatamente. uma pessoa desenrolada, me dá Uhum. uma situação, eu vou me virar nos 30, uso internet, pergunto, Sim, a gente consegue se desenrolar em qualquer lugar do mundo. Eu falo, tem gente que fala, eu vou para os Estados Unidos sem inglês. Eu falei, vai, você vai conseguir, isso você consegue. até Todo porque mundo consegue. o brasileiro, ele tem isso em si, né? Ele faz as coisas, ele se vira nos 30, ele se comunica. A gente fala até com a portas deixar, né? Diga-se de Não, passagem. fala, passar com a cadeira vazia do lado, se não tiver ninguém. Exato, exatamente. Então, assim, o brasileiro tem essa capacidade de comunicação muito aflorada, eu acho, né? E não é uma Uhum. questão de falar outras línguas ou não, é uma questão de a gente se comunicar, até porque a gente é um Sim. país muito diverso e a gente Aham. fala com pessoas muito diferentes, então a gente tem dialetos diferentes, a gente tem culturas diferentes dentro de tudo de uma própria população, sabe? Somos 200 milhões, a gente é maior do que muitos países do mundo, então é óbvio que a gente vai ter discrepâncias culturais, e, enfim, a gente aprende a conviver com a diferença de forma muito mais natural, né? Sim. E aí cheguei no Brasil, né, com saudade lá, de tudo que a gente deixou para trás também, porque aí seu coração já Comer fica uma meio picanha. dividido, sabe? Mas cheguei em casa, primeiro almoço foi com a família toda, fui para casa da minha mãe no interior, e aí ali Aham. estava acolhida, abraçada. E aí falei, tá, agora a gente precisa procurar emprego de volta e eu comecei a organizar a vida. Organizei a vida da Cecília primeiro, que foi minha prioridade, botei ela na escola, organizei tudo. E aí fui organizar a minha vida. O meu primeiro convite foi para voltar para a empresa que eu tinha saído há 23 anos atrás. Uhum. Então fui lá, fiquei uns meses, entendemos que não era isso mesmo, que a decisão lá que foi tomada antes disso tudo era a decisão mais adequada.
Menina, comecei a procurar outras coisas. Meu primo, que é o dono do escritório de arquitetura que eu trabalho hoje, ele me ligou com uma demanda que ele precisava contratar alguém. Eu falei, posso ir aí fazer uma experiência com vocês? Tô fora do mercado mesmo e tal. Ele falou, hã? Eu falei, tô fora. Saí, né, de onde eu estava e tô procurando outras oportunidades. Ele falou, então tá, vem que a gente bate um papo. Desse papo eu tô aqui até hoje, já fazem um ano, quase 2 anos. E eu comecei a ajudá-los aqui no escritório de arquitetura. Eu fui me envolvendo nessa coisa da arquitetura tamanho que eu já cheguei misturada. Então, foi um processo muito legal, porque eu já conhecia a história do escritório, já tinha vivido com ele, mesmo de longe, o sucesso do escritório e tal. Eu falei, tá, agora eu vou para o mundo da arquitetura. Entrei como gestora no escritório, hoje eu sou a principal gestora, né? Nós somos três aqui, mas eu sou a pessoa que cuida do administrativo, financeiro, faço todo o resto e os outros dois são arquitetos. E me envolvi na parte comercial da arquitetura, hoje vendo projetos arquitetônicos, eu tenho que sempre esclarecer que eu não sou arquiteta, viu, gente? Eu falo sempre para os clientes, olha, eu não sou arquiteta, eu sou a parte comercial, e depois disso a equipe técnica assume. Mas assim, apaixonei por arquitetura, virei tipo case, assim, e aí o meu olhar maduro, né, trouxe um pouco mais de maturidade para o negócio, eu acho que sim, sabe? Estou aqui, né? Hoje eu sou sócia aqui do escritório de arquitetura, eu sou a sócia administrativa. Uhum. E falei, tá, eu preciso entender mais desse mundo. E aí eu me matriculei no curso de design de interiores. Ai, amei. Amei. Você já começou a cursar, então? Eu comecei, mas estou assim, a primeira matéria, estou fazendo um EAD, porque a expectativa não é ficar muito tempo mais na escola, estou mais na escola da vida, mas eu queria entender a linguagem melhor, atender o cliente de forma melhor, me posicionar como uma profissional, né? Daqui a pouco, da cadeira de arquitetura. E Uhum. quero já, quando eu ficar velhinha, eu já descobri que eu quero fazer paisagismo, sabe assim? Porque não tem Ai, um amei. momento que a gente fica velhinha que a gente vai cuidar de planta. Uhum. Mas eu descobri que cuidar de planta pode dar dinheiro agora, então eu quero ser paisagista. Tem tudo a Sim. ver com o meu futuro logo ali, sabe? Não, em determinado momento da vida eu descobri que, assim, existem jardineiros especializados em fazer poda de bonsai. Porque bonsais são Isso, caríssimos, né? Bonsai é exato. uma árvore muito cara. Então, assim, é super específico. E é uma coisa que eu, gente, eu não fazia nem a menor ideia que isso existia. Exato. Então, assim, tem áreas que a gente não conhece, e eu desconheci a arquitetura e eu descobri que a arquitetura foi feita para as pessoas. A gente tem um entendimento que Uhum, a arquitetura é um produto de luxo, mas a uhum, arquitetura resolve fluxo, resolve problemas, organiza espaços, dá mais possibilidades para um espaço pequeno. Então, assim, meu intuito hoje é mostrar para as pessoas que a arquitetura tem que ser acessível, ela tem que ser resolutiva. O design é outro assunto. Eu posso comprar um sofá de 30 mil, eu posso comprar um sofá de 1.000, né? Estou dando exemplo do interior da casa. Mas a arquitetura, ela resolve problemas. A gente está num país que está envelhecendo, os nossos banheiros não estão sendo preparados para os nossos idosos, as nossas portas não passam cadeira de roda, porque a gente nunca deu valor para a arquitetura e ela sempre foi tratada como objeto de luxo mesmo, né? Quem contrata arquiteto para fazer a sua casa? Só quem tem dinheiro. uhum. Então, eu acho que o meu propósito hoje é mostrar para as pessoas que a arquitetura precisa ser para todos e é para pessoas. Exato. E é uma forma também de segurança, né? Eu entendo que eu já vivi situações na família em que a gente precisou, de fato, fazer adaptações. Não eram casas pequenas, não eram casas antigas, muito pelo contrário. Só que é isso, né? A gente não pensa nas nossas limitações futuras, a gente não pensa Não, no amanhã num pressuposto de envelhecimento. A gente pensa que exatamente. a gente vai estar sempre bem, são, com o corpo ativo. Ninguém quer imaginar que, cara, com talvez 80 anos, você talvez não consiga andar mais, porque você vai ter algum problema no quadril. Mas a realidade é essa, né? Com a expectativa de vida do brasileiro aumentando, a tendência é que a gente também tenha mais problemas relacionados ao envelhecimento, né? Então, a gente sempre pensa na redução, né, da qualidade lá no futuro, mas eu quebro o pé e aí? Eu tenho mobilidade reduzida. Eu não tenho um espaço preparado para subir cadeira, então a gente está falando de acessibilidade, né, de rodar uma cadeira de roda, de um banho para um cadeirante.
Mas você Menina, tem de carro, ele te coloca numa situação que você nunca imaginou, e sua casa nunca está preparada. Então, é isso, o meu objetivo de vida agora, o meu hiperfoco é dentro da uhum, arquitetura, do design, assim, de entender esse movimento, sabe? Então, assim, uhum. estou apaixonada. Tem uns menininhos aqui, uns estagiários, uns menininhos que vieram com aquele frescor, sabe, assim, saindo da Ai, faculdade. E aí a gente tem misturado esse frescor com maturidade, sabe? Então, uma coisa que eu venho trabalhando muito, né, lá dentro da gestão de pessoas, quando eu estava muito mais dedicada a isso, é isso, sabe? As gerações se encontrarem, porque eu tenho que estar começando agora, mas eu já tenho experiência, então isso só pode dar coisa boa, não tem como dar coisa ruim. E a gente vai levando o negócio para dar coisa ruim, sabe? Como se a geração não conversasse, ou se eu como não quisesse conversar. mas eu acho que é justamente essa, o poder das trocas intergeracionais, né? Então, a geração mais antiga tem experiência e a geração mais nova tem oxigenação. Elas têm novas Isso. ideias, têm novas perspectivas. Quando a gente consegue casar um com o outro, eu acho que é a combinação perfeita. Para mim também. Então, assim, eu fico lá nos meus processos, às vezes ainda faço tenho algumas mentorias, ainda converso com alguns profissionais que estão em transição de carreira, né? E muito menos para entender, como é que você chegou aqui? Olha, foi batalhando, foi perdendo e ganhando, mas a gente segue. Então, muito isso, sabe, das gerações se encontrarem, vai ser maravilhoso. A gente só precisa baixar o tupete, sabe? Assim, esse aqui precisa baixar o tupete, essa geração aqui precisa baixar o tupetinho e a gente conversar. E é isso que vai fazer, eu acho que tudo melhor, sabe? Sim, Assim. perfeito. Não, arrasou, é isso mesmo. E, Marcília, caminhando para o final da nossa conversa, eu sei que a partir de determinada idade, muita gente começa a se colocar em empecilhos. Ai, não, porque eu já passei da fase. Ai, não, porque eu tô muito velha. Ai, não, porque não é para mim. O que você diria, principalmente para mulheres mais 40, que são completamente amedrontadas com qualquer tipo de mudança, seja ela de relacionamento, de carreira, de perspectiva, para que elas tenham esse cheirinho de maturidade emocional, de coragem que você tem tanto a oferecer? Então, eu diria uma coisa só, assim, não deixe ninguém te colocar num lugar que não é seu, assim, porque isso acontece muito, sabe? Quando eu fiz o movimento de mudar para os Estados Unidos e tal, foi isso, nossa, você vai fazer isso nessa idade? Mas antes eu não podia ter vivido aquilo, porque eu não tinha nem condições nem físicas, nem financeiras, nem, sabe? Então, assim, é a idade que eu posso viver agora. Então, tá, quer fazer uma tatuagem aos 45? Gente, eu não sou a favor da pessoa, não. Mas, assim, se coloque em situações que sejam confortáveis e não deixe o outro te limitar, porque muitas vezes a gente vai para a limitação do outro, sabe? O olhar do outro, ele dói muito na gente. Então, a gente precisa aprender. Eu vou só te contar uma coisa rapidinho. Claro. Eu não tenho cabelo. Eu tenho doença autoimune e eu uso uma prótese capilar. No momento da minha vida que começou tudo, a meu cabelo cair, eu fiquei realmente careca. Hoje eu sou uma mulher sem cabelo 100%. E eu resolvi assumir essa calvície, falar, não quero mais, não quero colocar nada mais em mim, não quero passar por esse processo. E sempre que eu resolvi assumir, o olhar do outro me perturbava, porque ele falava, por que você não coloca um lenço? Por que você não coloca uma peruca? Por que você não passa isso? Por que você não passa aquilo? Então, no momento que eu conseguia me fortalecer, né, porque não é fácil ser uma mulher calva, vinha um sempre para bater. Olha, acho que você fica melhor de lenço, acho que você fica melhor de peruca. Ah, não, né? Então, assim, esse foi um fato também que me fez ver a vida com um outro olhar, sabe? Não é o olhar do outro que vai me colocar nesse lugar. Então, eu tento tratar muito isso, assim. Tente ver com o seu olhar. O olhar do outro vai ser sempre muito doloroso E muito limitante e também. muito limitante. Então, assim, hoje eu tenho medo, sim. Segunda-feira eu estava gravando um podcast, falei, meu Deus, como vai ser isso? A calvície me trouxe muito problema de imagem, sabe? De conviver com essa nova imagem, né? Que não era eu lá de algum tempo atrás. Mas hoje eu tenho ido com muito mais sede, assim, sabe? E a pessoa não vai me convencer. Há muito tempo eu fui convencida que eu não era para aquele lugar, que aquilo não era para mim, e eu sempre tive que derrubar essas barreiras. Então, hoje eu estou muito mais madura nisso. Assim. Você não vai dizer o que eu tenho que fazer. Perfeito. Nossa, e Se muito você obrigada por precisar quebrar, compartilhar. eu preciso arcar com as minhas escolhas. E aí é responsabilidade.
Muito obrigada por compartilhar. Isso foi assim um fechamento perfeito para o episódio. Marcília, agora me conta onde a gente pode encontrar você, para quem quer te seguir nas redes sociais. A gente já falou do Clube das Farinhas, né? Mas também quero saber da empresa de arquitetura. Quem quer contratar a Marcília? Sim, a nossa empresa de arquitetura é a Sui Arquitetura, então o arroba lá no Instagram é mais que arquitetura. Hoje a gente tem uma veia muito comercial, né? A gente faz instituição financeira, então a gente sabe fazer muito bem bancos e comércio, e a gente quer ir muito para o ramo de alimentação e bebidas, mas a gente também faz casa, residências, então Legal. arroba mais que arquitetura, e eu tô lá, assim, sabe? E tô vivendo esse mundo. E é lindo. O processo que a gente tem vivido aqui dentro do escritório é muito lindo, assim, de descobertas. A gente quer fazer arquitetura para todo mundo. Legal. E quero ver mais sobre isso nas suas redes sociais. Então, aí a gente estava brincando essa semana do projeto, que é tipo Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Eu estou mais lá no LinkedIn, porque é a minha área de gestão de pessoas, né? Então, lá no LinkedIn você pode me achar como Marcília Assis. E lá no Instagram é meio bagunçado, mas é marcilia.assis também, arroba marcilia.assis. Eu tô lá dando os pitacos, mas assim, não esperem nada, sabe, mágico. Eu prefiro a conversa, o momento. Eu não sou a pessoa do digital ainda, mas chego lá. Não, arrasou, é isso mesmo. Bom, a gente cresce acreditando que existe um momento certo para tudo, mas talvez o maior erro seja esperar esse momento chegar. Porque tem gente que vive a vida inteira no lugar errado, e tem gente que tem coragem de recomeçar mesmo quando ninguém mais espera isso dela. E talvez devesse ser isso que a gente deveria normalizar. Marcília, muito obrigada por participar desse episódio. Se você que está aí do outro lado gostou do episódio, você quer seguir o ValenteCast nas redes sociais, a gente está em todas as plataformas de áudio. E também seguir a gente no Instagram, que é onde a gente publica nossos novos conteúdos, os cortes dos nossos episódios. E é isso, pessoal. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, obrigada. Amei.